Então, nós temos hoje uma convidada, uma amiga querida, uma amiga antiga, Elizabeth MacGregor, que já foi presidente da WISPA Brasil, que era a Sociedade Mundial de Proteção Animal, e agora ela é presidente do Conselho Diretor do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Nosso programa ele tem como foco a saúde. Normalmente a gente fala aqui sobre a saúde humana, mas nós vamos hoje abrir as portas do programa e os nossos microfones para a gente ouvir essa ativista de muitos anos. Há quantos anos, Lili? Você está nessa... Há mais de 20. Mais de 20. Então você se apresenta, Lili, rapidamente, para depois a gente iniciar o programa propriamente dito. Quem é Lili? Quem é Elizabeth MacGregor? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, caros ouvintes. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. A gente que agradece. E vamos falar também sobre a saúde dos animais humanos. Isso. Não vamos falar só dos animais não humanos. Vamos falar de ambos e também de meio ambiente. Então, essa vai ser uma entrevista bem holística. Vamos olhar para tudo. Mas fala de você primeiro. Bom, eu sou geógrafa, né? Então, por isso eu tenho essa orientação toda para a questão ambiental, mas desde cedo eu aprendi que todos nós, animais que estamos vivos, né? Eu tive esse olhar também para animais não humanos. Então, isso é muito importante, porque você não pode compartimentar. Voltando àquela questão holística, eu procuro ficar com essa visão holística, porque estamos vendo aí o ser humano se dando mal em muitas questões por compartimentar. Mas você disse que está nisso há mais de 20 anos, né? Como Sim. é que você despertou para isso, para essa vertente da ecologia? É vertente da ecologia e na questão ambiental eu me formei na PUC em geografia e depois eu fiz também uma pós-graduação de educação ambiental. Então isso é muito importante porque aqui no Brasil, teoricamente, a educação ambiental é obrigatória em todos os níveis escolares desde 1999. É obrigatório? Obrigatório. Você vê que quando eu falo isso as pessoas falam, hã? Por quê? Eu desconheci. Não é? Você veja só como a coisa é feita. Mas eu, na verdade, o meu pai era fazendeiro. Então, eu tinha assim, uma lida prática com todos os animais. E a minha mãe me deu essa visão mais protetora, mostrando, naquela época não se sabia que animais são seres sencientes, ainda não havia ciência do bem-estar animal, mas a minha mãe tinha esse dom de ter esse dom protetor. E aí depois eu outras coisas, dei aula de geografia, dei aula de inglês, morei na Dinamarca, porque a minha família, por parte de mãe, é dinamarquesa, por parte de pai é escocesa. Esse nome então, MacGregor vem da Escócia. Da Escócia, então a família do meu pai é escocesa, mas da minha mãe é dinamarquesa. Eu morei lá e lá eu dei aula de português. E quando eu voltei, então, eu trabalhei em vários locais também, mas depois eu fui contratada pela WSPA, World Society for the Protection of Animals, né? Sociedade Mundial pela Proteção Animal, e eu trabalhei mais de 15 anos lá nessa ONG britânica. E aí eu aprendi muito o que se passava, não só no Brasil, mas em outros países. No mundo todo, né? No mundo todo. E comparando como que aqui no Brasil nós poderíamos também ir para frente nesse sentido. E desde 2012 eu estou como diretora de educação, que eu acho um pouco mais prático, mas também presidente do Conselho Diretor do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma ONG absolutamente brasileira. Então fala um pouquinho dessas duas organizações. Fala um pouquinho da WISPA. Então, a WSPA hoje tem um outro nome, é WAP, é World Animal Protection, proteção animal
internacional. E tem sede em Londres. E tem escritórios em quase 15 países. Então, você vê que hoje em dia essa questão de proteção animal ou defesa animal, seja lá como se chame isso, essa questão de olhar os outros seres que conosco habitam esse planeta, está em todos os continentes. Obviamente, alguns continentes está com maior força, mas isso está... Essa questão está indo de frente, está indo aumentando cada vez mais em todos os países. Uns mais lentamente, outros com maior força. A gente olha muito para a Europa, mas a gente tem essa ideia geral. E a ONG, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, como o nome diz, é baseado aqui no Brasil. Mas uma coisa muito legal que é o seguinte: Fórum Nacional. Por que nacional? Por que não Fórum Brasileiro? Por que o nome Fórum? Nós temos uma rede de mais de 140 ONGs afiliadas em todas as regiões brasileiras. 140 ONGs com esse foco. Que pertencem à rede do Fórum Nacional. E aí, a maioria absoluta dessas ONGs trabalha com o quê? Cães e gatos. Porque quando você fala proteção animal, o que as pessoas pensam? Cão e gato. Cão e gato? Mas olha o coletivo, animal. Então, o cão e o gato, hoje em dia, é membro das famílias. Tem pessoas que têm cães e que têm gatos e dizem que são seus filhos. Você já ouviu? O meu cachorro, eu sou o avô. O avô, tá vendo? E quando querem que ele venha me procurar, vai falar que sou avô. E ele sabe. Sabe, claro. Tem a função cognitiva aí, né? Enfim. Então, quando a gente fala em cão e gato, né? Você já ouviu falar também, o meu cão só falta falar. Essa frase é super batida até, né? Meu gato é mais inteligente que meu marido. Já ouviu falar essa? Ainda bem que eu não tenho gato. Ainda bem, né? Porque, enfim, eu já ouvi falar isso. E outras coisas também. Mas, e os outros animais? Quando a gente ouve falar que os chineses e outras nacionalidades comem cães e gatos, a gente fica horrorizado. Lógico. Outro dia me mandaram um filme de um mercado chinês, um vídeo que alguém fez. Olha o coronavírus. Eu praticamente não dormi depois de ter visto aquilo. Sim, depois a gente vai falar um pouquinho do coronavírus, né? Mas olha só, então, a gente fica horrorizada, os brasileiros ficam horrorizados quando... Puxa, mas comem cães e gatos? Mas e aqui? A gente come tudo. Quer dizer, a gente não, eu sou vegetariana. Mas olha só, se você falar em bezerros, em quaisquer animais, suínos, galinhas... todas as aves. Todas as aves, praticamente, bois, vacas, enfim, todos os animais são usados ou para consumo ou para trabalho. Você veja também a tração animal, os equídeos, de uma forma geral, cavalos, jumentos, burros, mulas, que são utilizados para a tração animal, sofrem barbaramente. Então, o que a gente faz também com as nossas ONGs afiliadas, por isso que eu estou hoje aqui também, é para a gente abrir esse olhar e olhar também para os outros animais, não ficar só no cão e gato, tá? Inclusive, já vou adiantar uma coisa aqui. Por exemplo, suínos, porcos, são muito mais inteligentes do que os cães. Isso é a ciência que nos diz. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui no início, tá certo, eu posso concordar com isso, mas o que eu repito é o que a ciência nos diz. Não é aqui, eu não estou dando somente a opinião da Elizabeth, que a Elizabeth acha certo ou acha errado. E esse fórum, ele tem um padrão de se reunir. Como é que é feito o trabalho do fórum exatamente? O fórum foi
é uma ONG que foi criada em São Paulo. Então, nossa diretora técnica está em São Paulo, nós temos trabalhando no nosso grupo 4 médicas veterinárias, isso é muito importante, nosso coordenador de comunicação, enfim, a maior parte da nossa equipe está em São Paulo, mas nós temos também, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Em Curitiba, nós temos 2 veterinárias que estão lá e também em Brasília. Brasília é a capital do Brasil, muito importante. Então, antes nós tínhamos essa triangulação, agora temos Curitiba também. E em Brasília, a doutora Ana Paula Vasconcelos é advogada, e é muito importante, porque toda essa parte jurídica também é dado por ela. Eu sou de um movimento, sou de vários movimentos da saúde humana, e um deles é o do tabaco, né? A gente luta contra a indústria da nicotina. E a gente sabe que boa parte das conquistas, que o Brasil é um dos países mais avançados em questão de controle do tabagismo, né? A queda do número de fumantes no Brasil, talvez nenhum outro país do mundo tenha alcançado. Eu não sabia disso, que maravilha! O Brasil está próximo da erradicação. Que maravilha! E erradicação em relação ao tabaco é quando você chega a só 5% de fumantes no país. E nós estamos em torno de 9%. Nenhum outro país chegou a tanto. Puxa! Mas a gente sabe que a legislação foi extremamente importante para essas conquistas. A gente não pode ter anúncio de fumo em mídia nenhuma. A gente não pode fumar em ambientes fechados, tem que botar foto nos maços, agora a gente vai botar foto dos 2 lados. Enfim, não pode vender para menor. Tem uma série de leis que foram duras para a gente conquistar, porque existem parlamentares que jogam do outro lado. E eu me lembro de você, Lili, há muito... Eu vou chamar de Lili pela nossa amizade antiga. Eu permito. Sempre que eu chamar Lili, eu estou me referindo a Elizabeth McGregor. E eu me lembro de você lutando barbaramente, sendo até às vezes perseguida, quando você se envolveu, por exemplo, com animal em circo. Você lembra disso? Não sei quantos anos tem isso. Então... Não é? Então, o que vocês já conquistaram de leis que você considera importantes para a questão da proteção e de defesa animal? Então, olha, você deu um exemplo ótimo. Naquela época, nós batalhávamos por isso, para os animais não serem usados em circo. Era uma das... pior que zoológico. Pior que zoológico, só circo. Que os animais ainda ficam sendo transportados. Não tem nada. Depois vou falar um pouco sobre a ciência do bem-estar animal, que eu acho que as pessoas vão compreender melhor. Hoje em dia, a gente nem trabalha contra o uso de animais em circos. Por quê? 12 estados já proíbem o uso de animais em circos. Se 12 estados... dos principais no país, principais que eu digo, no sentido de ter uma maior população, etc. e tal, já proíbem, não tem mais. Não tem mais. Então, a gente até parou. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, acho que ainda tem, a gente não tem nem dado seguimento, proibindo o uso de animais em circos em nível federal. A gente nem corre atrás, porque não é necessário. Agora, temos vários outros... Que animais tinham em circo? Eu me lembro de elefante... Olha, elefante, leão... Porque é o seguinte, silvestres exóticos são os que não temos aqui naturalmente, são trazidos de fora. Então, silvestres exóticos eram principalmente leões e elefantes. Os circos mais ricos tinham até elefante, né? Porque os felinos se reproduzem muito mais facilmente em cativeiro. Então era mais fácil, mais barato. Tudo a gente tem que falar com barato. O tigre não tinha? Isso não tinha muito, não. Não, leão. Era o leão. É leão. E tigres, mas não onça. Onça é animal silvestre brasileiro. E domésticos, cães e cavalos. Mas por que cavalo não? Porque eles vivem dentro de, ou viviam, que agora não tem mais, dentro de lugares apertados, tinham transporte o tempo todo, quer dizer, era uma falta de bem-estar praticamente total. E vocês conquistaram essa lei que você falou que 12 estados
Mas os outros, então, se quisessem, poderiam? Olha, poderiam, mas não vale a pena. E antigamente, você vê, o mundo vai mudando também, né? Então, por exemplo, antigamente, o que as pessoas tinham como para fazer? Ver televisão. Era só isso. Hoje em dia, não. Todo mundo tem o seu WhatsApp ali, fica lá mexendo o tempo todo. Então, essas coisas também vão ajudando. E hoje, documentários. Você quer saber como é que um elefante é, como ele vive? Põe na sua televisão, tem um documentário maravilhoso que mostra como os grupos de elefantes vivem. Normalmente é uma matriarca que conduz aquela tropa toda de elefantes, ela sabe onde vai ter água, onde é melhor estar, enfim. Então, para que ver um animal dentro de uma cela e que aí saía pro picadeiro por uns breves momentos para fazer algo completamente contra a sua natureza. Pegava a moça na tromba. Uma coisa horrível. Botava a pata em cima de uma bola. E para fazer aquilo, apanhava muito, ficava sem comida, apanhava. Então, isso daí ninguém mais quer ver. Espero e tinha também uns macacos, não tinha? Uns chimpanzés que faziam umas macaquices no picadeiro. A gente tem umas fotos horríveis, porque inclusive os chimpanzés, quando ficam mais velhos, eles são muito espertos, muito inteligentes, então eles tinham que ficar amarrados de uma forma assim terrível, terrível mesmo. Mas isso foi fruto de lei? Olha, a gente foi, sim, concomitantemente, fazendo, dando suporte a municípios, dando suporte a estados para passarem essas leis. E isso foi indo. Sim, você veja 12 então, estados. Então essas leis que você está se referindo não são leis federais que geraram, né? Não. Por isso que são os outros estados poderiam. Por isso a gente trabalha muito em nível municipal, por exemplo. A gente tem aqui nível municipal, nível estadual e nível federal. Obviamente, tudo que é nível federal é mais difícil. Então, tem muita coisa, por exemplo, patê de fígado gordo, né? Uma coisa horrorosa. Se você quiser, depois eu te conto como é que é. E o francês é o foie gras. Foie gras. É horrível. Então, a gente tem trabalhado isso muito em nível municipal, que é mais fácil. Né? Enfim, e outros projetos de lei também falando sobre outras coisas. E você ouviu antes de te entrevistar, né? Eu andei vasculhando lá um pouquinho do Facebook do Fórum e eu vi uma postagem sua sobre rodeio e vaquejada. Ah, isso é terrível. Como é que você vê essa história? Olha, até agradeço você pegar essa questão, porque isso ainda está muito, muito em voga, infelizmente. Olha, no rodeio... Para quem não é da zona... Da zona, vou explicar. Depois você explica o que é vaquejada e o que é rodeio. Tá. O rodeio, normalmente, tem várias provas, né? Mas a mais comum e que a gente é mais contra é a montaria de cavalos e bois. Então, para aqueles animais pularem, quem já viu um rodeio, acho que todo mundo já viu na televisão, por exemplo, que não tenha ido, graças a Deus, não vão nem a shows, porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes chega assim, eu não fui no rodeio, mas eu fui no show que tem logo depois. Não vá, porque aí depois eles vão dizer, olha como o rodeio tem muita gente. Então, esses cavalos e bois, para pularem, são colocados no brete. Brete é como se fosse um curral pequenininho. Ali, aquele barulho, aquilo tudo, os animais já ficam muito assustados. Quem tem um cão sabe disso. Quando tem muito barulho, ou um gato, eles ficam assustadíssimos. O Capitão Milagres, que é o meu neto, de 4 patas... Ele tem trauma com fogos, por exemplo, de artifício. Né? Depois eu vou falar sobre isso. A gente tem projeto de lei também contra fogos que de barulho. Uma coisa é você ver à noite, tudo lindo, e outra coisa é você ter aquele barulho horroroso, que eu, pessoalmente, também não gosto. Autistas não gostam. Isso. Desculpe que eu peguei essa... mas é porque verdade. você falou autistas, crianças,
pessoas mais velhas, hospitais. Não, e a beleza da festa é a beleza da imagem, não é a beleza do som. Imagem, o não som é do não som, tem... aquela coisa horrorosa. Então, voltando a rodeio. Então, aqueles animais são colocados num brete, são espancados antes, são muito bem alimentados, não estão doentes, porque senão nem pulariam. Eles são fortes. São fortes, lógico, tem que ser forte. E aí passam o chamado brete. Brete é uma corda que é passado no ventre dos animais. E aquilo ali é puxado com muita força. Tanto é que você pode ver que tem um padrão. O pulo não é de qualquer jeito. Tem um padrão. Eles ficam como se fossem dando coices para tirar aquilo. Que aperta o testículo do boi, não é? Ele não chega a ser o testículo, porque o testículo fica para trás. Mas é o ventre aqui, onde tem o aparelho urinário, enfim, e é apertado com muita força. Tanto faz de que tipo que é, se é de couro, se é de corda. E se é de boi, se é de cavalo, a mesma coisa. É a mesma coisa. O padrão é o mesmo, o mecanismo que eles usam é o mesmo. E aí pula em cima um peão e o animal sai pulando daquele jeito terrível. E normalmente aquela corda cede. Então, mais ou menos uns 9 segundos aquilo cede. Mas você já viu quando não cede? Cai o peão, mas o animal continua pulando? É porque não cedeu. Aí vem 2 cavaleiros e puxam aquela corda. Aí o cavalo vira assim, parece outro. Ele... seja o cavalo, seja o boi, quer dizer, na verdade, ele para. Ele não é um cavalo bravo, ele é bravo porque ele está com dor. Obviamente, quando escolhem o animal mais forte, o que tem um temperamento de maior reação, porque eles não querem um animal que fique ali acuado de medo. Né? Eles querem um animal que tem que pular, mas pula por dor. Por estresse imenso. E a galera batendo palma. E eles alegam que aquilo ali é cultural, que faz parte da cultura, que gera emprego. Como é que vocês trabalham isso? Porque no tabaco também tem isso. O tabagismo mata 160 mil pessoas por ano no Brasil, só no Brasil. E a indústria se defende dizendo que gera emprego para 160 mil famílias. Mas se você está matando 160 mil pessoas, qual é a vantagem? Né? Exatamente. Então, isso é uma falácia. Então, eu vou fazer uma comparação, que às vezes tem algumas pessoas que não gostam dessa comparação, mas essa comparação é muito importante. O Brasil teve escravagismo por 4 séculos. 400 anos. E quando se falava em acabar com a escravidão no Brasil, os ruralistas ficavam em polvorosa e diziam: o Brasil vai à falência, é importante a gente ter essa mão de obra escrava. Foi difícil o processo? Lógico, e nem devia ter começado. Mas foi difícil? Foi. E daí? Tem estudiosos que falam que a gente sabe que o Holocausto, né, matou 6 milhões de pessoas. E tem estudiosos que dizem que a escravidão no Brasil matou 12 milhões de negros. Né? Sim, desde provavelmente a vinda sim. Nos navios 5 milhões. Vergonhosamente, o Brasil foi o último a assinar a Lei Áurea. Vergonhosamente. E os fazendeiros foram indenizados ainda depois. Claro, porque tinham mão de obra escrava, grátis. Você vê, olha que absurdo. Então, como que voltando à questão da Segunda Guerra Mundial, para matar 6 milhões de judeus, não teve gente empregada para isso? Que ganhava para isso? Olha que absurdo. E a ética? Onde fica a ética? Os banqueiros, inclusive, no início do Hitler, financiaram o nazismo. Depois, inclusive, banqueiros judeus. Rodeio é um negócio, escravagismo era um negócio. Tudo é um negócio. E aí, como é que pode ser um negócio. Vamos pôr ética em tudo. Como é que vocês estão fazendo? Porque o rodeio continua. Eu me lembro agora na semana passada, morreu um ícone desse meio, que é o Asa Branca, né? Que ele disse que a doença dele era um castigo pelo que ele tinha feito. Você vê, ele próprio se arrependeu, né? Que interessante. Mas deixa eu só falar sobre vaquejada, porque tem gente que não sabe qual é a diferença entre rodeio e vaquejada. Vaquejada é o seguinte: eles soltam
um boi, ou um vitelo, e aí 2 cavaleiros vão atrás e tem que pegar o vitelo pelo rabo. Muitas vezes o rabo sai na mão deles. Isso é terrível, tanto para o vitelo quanto para os cavalos. Qualquer animal que é usado, seja em rodeio, seja em vaquejada, é uma coisa horrorosa. E é o seguinte, eu sou do tempo em que o pessoal de rodeio olhava com maus olhos vaquejada, diziam, vaquejada, que coisa horrível, isso daí é coisa de nordestino pobre. Eu sou desse tempo que se falava isso. O pessoal do rodeio. Hoje em dia estão de quê? Mãozinhas dadas. Porque querem que isso seja considerado cultura. Cultura, pelo amor de Deus, nós brasileiros temos que dizer, não pode ser considerado cultura, porque isso é tão vergonhoso para nós. Não pode. E em que pé que a gente está? Já tem lei em trâmites ou já tem leis? O que pé que a gente está do ponto de vista legislativo? Por exemplo, tem 50 municípios que proíbem rodeio e vaquejada. Vou dar 2 principais aqui. Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não estou falando no estado. Município do Rio de Janeiro proibido. Município de São Paulo. A gente sabe que Barretos tem, né, o maior rodeio do mundo. Nossa, que vergonha. Mas no município de São Paulo, capital, isso é proibido. Então é por isso que eu disse no início que a gente vai trabalhando também em nível municipal. Essa é a vantagem, de uma certa maneira, de se lutar por leis federais, né? Porque quando a gente tem leis que, por exemplo, a lei de não poder fumar em ambiente fechado começou em algumas cidades, até capitais. Mas, enquanto isso, outros municípios, outras capitais mesmo podiam se fumar à vontade num restaurante, num clube fechado. E a grande conquista que poderia ser entendida como um divisor de águas é quando a gente conseguiu fazer a lei federal, porque aí não é só... Com certeza. Não é? A gente podia ver depois... fazer um outro programa mais para frente e tentar trazer parlamentares aí que tenham interesse nessa área, né? Tem algum parlamentar que você, assim, depois eu posso te indicar. Depois eu posso te indicar alguns. Porque eu acho que a gente também tem que botar os legisladores, a gente tem que legislar pra gente também, né? Com certeza. Pro nosso lado, não é só pro lado da empresa, da indústria, dos negócios, né? Exatamente. Tem que legislar para defender os animais, né? Com certeza. E agora a gente fala o seguinte, animais não humanos, para lembrar que todos nós somos animais. Eu tenho que pegar essa... eu Isso falo sempre legal. Animal sozinho. Animal não humano. A gente humano. acaba usando assim, porque é mais fácil, é mais claro. rápido, né? Mas quando a gente está assim, bem falando animal especificamente... Não humano. Animal não humano. Tem uma outra manifestação também, que eu não sei se é cultural, mas que já é tradicional, esses parques aquáticos e os golfinhos e as orcas. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil também tem pouco parque, né? Não, mas não tem, é proibido. Aqui é proibido por lei. Nós até participamos disso, né? A nossa presidente vitalícia, Sônia Peralli Fonseca, participou disso há muitos anos atrás, acho que deve ter algumas décadas. Foi proibido o molestamento eu achava que não tinha, de mamíferos aquáticos. Não tinha tradição no Brasil de ter treinadores de mamífero proibido. aquático. E vou te dizer uma coisa, nos Estados Unidos, agora como as pessoas... Você viu o Oscar? O Joaquim Fênix, sim. Como ele falou, o discurso dele. Então, aquilo está mudando, as pessoas estão... Comunicação, por isso que eu agradeço muito eu estar hoje no rádio aqui falando. Isso é importantíssimo. Então, nos Estados Unidos, onde tinham, aliás, ainda continuam existindo aqueles parques onde você pode até nadar com golfinhos, etc. E tal, são todos capturados da natureza, né? E lá aquilo está abaixando. Agora, aqui no Brasil, o que tem? Aquários. Aqui no Rio de Janeiro tem um aquário. Tem, o Aquarrio. E sabe, Aquarrio, horrível. Por quê? A gente chama aquários de cemitério de peixes. Quando você vai num zoológico, que também está sendo discutido, alguns meses atrás eu fui no Pedro Bial,
Ele me convidou teve uma conversa sobre zoológicos. Hoje em dia está se discutindo também a questão de zoológicos. Aqueles animais fechados em recintos, é chamado de recinto, na verdade são gaiolas. Mas enfim, então, o que tá mudando tudo. E esses aquários, por exemplo, que estão começando, vamos dizer, mais ou menos aqui no Brasil, quando você vai num zoológico, você nota, mas cadê a girafa que estava aqui? Cadê o leão que estava aqui? Quando você vai num aquário, você reconhece algum peixe? Ninguém sabe. Aquilo ali é uma reposição contínua. Então, por exemplo, se você quiser falar mais sobre essa questão, né? Como eu falei logo no início, eu sou geógrafa, coisa e tal, você pode trazer, eu até digo para você, traga veterinários, traga biólogos, que podem até dar questões mais, assim, explicar questões mais científicas e mais desses padrões que são repetitivos nessas questões. Então, gente, ouvintes, caros ouvintes, isso é um cemitério de peixes. Aquário é cemitério de peixes. Nem tubarão. Se tem um tubarão lá, ele morre, é colocado outro, ninguém nem sabe que morreu. E olha e acha que é o mesmo tubarão. E não é. E tinha um discurso dizendo que, por exemplo, o zoológico seria uma forma de desenvolver nas crianças o amor pelos animais, né? Então vamos levar... Eu levei meus filhos quantas vezes no jardim zoológico, e era um pouco essa sensação, para ele conhecer uma cobra, conhecer um jacaré, porque senão ele não conhecia. E aí, a partir daí, ele desenvolveu um sentimento por aqueles animais. Você acha que isso não bate? Ao contrário. Porque você não está valorizando o bicho. Você deu um exemplo muito bom. A sua filha tem 31 anos. Isso. Quando ela era pequena, você levava ela no zoológico. Isso. Faz muito tempo. Hoje em dia as pessoas sabem o que as crianças aprendem quando vão no zoológico. Que pode se colocar os animais naquelas gaiolas. Aí você vê tudo de cimento. Um macaco está num recinto de cimento. O leão está num recinto de cimento. Ele pode apresentar seu comportamento natural? De jeito nenhum. Ele está livre de medo e estresse? De jeito nenhum. Ele está livre de desconforto? De jeito nenhum. Depois eu vou falar sobre as 5 liberdades. A única liberdade que ele está livre de é sede e fome. Então, só dão comida para ele sobreviver ali, mais ou menos, do jeito que for. E eu já fui muitas vezes... As 5 liberdades vão aparecer aí no vídeo. Tá. Beleza. Deixa você mencionou a fala do Joaquim Fênix, que ele ganhou o Oscar de melhor ator, e na hora que ele foi agradecer, estou falando isso para quem não viu, né? Não acompanhou. E ele fez um discurso, e eu coloquei aqui no meu Facebook um trecho do discurso dele, eu vou ler aqui para os ouvintes. Maravilha! Ele disse o seguinte, lutamos contra a noção de que uma nação, um povo, uma raça, um gênero ou uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar a outra com impunidade. Nós temos medo de mudança porque sentimos que teríamos que sacrificar algo, mas os humanos são muito inventivos e criativos. Quando temos amor e compaixão como princípios, podemos criar sistemas de mudança que sejam benéficas para todos os seres vivos e o meio ambiente. Quer dizer, isso ele não... Naquele momento, um discurso de entrega de Oscar, ele podia ter agradecido, como eles fazem, agradeço a família, agradeço meu diretor, agradeço a Paramount, mas ele, enfim... Fez uma coisa muito mais útil. Muito mais útil. E eu acho que foi um dos poucos, né, um dos poucos que trouxe algo de diferente nessa hora. E, inclusive, no final do discurso dele, ele falou sobre a pecuária e a indústria do laticínio. Você sabe que na pecuária, um dos animais que mais sofrem é a vaca que dá o leite. Porque como é que aquilo é feito? Né? Ela é inseminada artificialmente e aí ela pare, né? Ela vai parir um filhote que fica com ela muito pouco tempo. Ele é arrancado dela para ela poder dar aquele leite para quem? Para seres humanos.
Então, o Joaquim Fênix, ele é vegano. Agora, se você perguntar se o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal prega o veganismo, a gente faz um convite para as pessoas não parem imediatamente, não parem. Porque você veja só, às vezes eu até falo esse exemplo. Não parem imediatamente o quê? De consumir animais, carne, leite, etc. e tal. Porque muitas vezes tem pessoas que comem bife e batata frita, aí param de comer carne, passam mal. E acham que é pela falta da carne. Mas não, como é que você vai viver de batata frita? Você vai morrer sim se você ficar comendo só batata frita. Então o que você tem que fazer? A gente já trouxe aqui um endocrinologista, o Dr. Isidoro Flumignan, que ele disse que a batata frita é tão ruim quanto o tabaco. É, quase tão, eu acho, né? Enfim. E as batatas fritas em fast food, lá na Islândia, eles estão guardando batata frita e hambúrguer comprados em fast foods tradicionais, e já a última amostra eles têm 10 anos e não deu mofo ainda. Não deteriorou. Nem o hambúrguer, nem a batata. A batata frita endurece, mas não estraga. Tá vendo? Mas é plástico, assim, né? É plástico. Então é o seguinte, a gente convida as pessoas para irem modificando. Por isso que eu falei logo no início, vamos falar sobre saúde humana? Sim. A gente convida as pessoas para irem colocando cereais, verduras, vegetais, frutas, comendo cada vez mais isso e menos carne. Não precisa parar de uma hora para outra. A gente tem, inclusive, uma campanha que é Segunda Sem Carne. Você sabia que em São Paulo as escolas municipais fazem parte disso? Na segunda-feira não tem distribuição de carne, não tem na merenda, no almoço, etc. e tal. Aí as pessoas veem, puxa, não morri porque não deixei de comer carne. Então vai diminuindo aos poucos. Te interrompendo, os veganos agora, recentemente, estão difundindo uma notícia que é importante porque está de acordo com o que você está dizendo, que tem uma prova de halterofilismo que tem tipo o peso pena, né? E tem o peso grande, o mais forte de todos, né? Como seria no boxe o peso pesado. Então nessa prova do cara que levantou o peso mais pesado, não sei se foram 500 quilos, eu não me lembro bem, mas eu vi a foto, ele é vegano. Eu sei, isso está aumentando cada vez mais. E a gente estava conversando aqui, quando a gente ainda estava lá fora, sobre o Hamilton, aquele que é de... Lewis Hamilton, é o piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1, ele campeão, veio ao público para dizer que ele é vegano, que ele não sabia o que ele fazia antes, que agora ele sabe e se tornou vegano. Quer dizer, são pessoas que estão aí em atividade plena, né? Inclusive eu gostaria de falar outra coisa também, quer dizer, dentro desse sistema. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, quer dizer, quem é que não respeita a Organização Mundial de Saúde? Diz que todos os embutidos, salsicha, linguiça, essas coisas horrorosas, são carcinogênicas, são cancerígenas. Pelos conservantes, provavelmente. Exatamente, uma série de coisas. E carne também de quinta categoria, eles colocam tudo ali dentro. Tem pessoas que adoram isso. Mas, gente, vamos comer menos pelo bem da sua saúde. Senhores ouvintes, por favor, senhores e senhoras ouvintes, comam menos carne. E as outras carnes não são cancerígenas no sentido de você come ali e cai ali, não é assim, mas também aumenta a probabilidade de você ter câncer. Até o fumo, você não fuma aqui, por exemplo, o meu padrasto morreu com 83 anos e era um fumante. Tá bom, então eu vou fumar também. Não é assim. Ele teve muita sorte. A coisa não é assim. A genética dele não era de ter câncer tão novo, né? Exatamente. Então, o que você tem, o que você deve fazer para você viver melhor? Você deve se cuidar em todos os aspectos. E, na sua alimentação, uma das coisas que você deveria fazer hoje, diminua o consumo da carne. Até um dia você conseguir
parar, mas aumentando o consumo de cereais, vegetais, verduras e frutas. Mexer nisso é mexer numa cultura também, né? Porque, por exemplo, onde mais se come carne no Brasil é no sul, né? Sobretudo Rio Grande do Sul. Talvez seja o ápice. Hoje em dia, dificilmente, um amigo meu gaúcho falou que dificilmente você vende um apartamento em Porto Alegre, e o Geraldo é gaúcho, sem churrasqueira. Sem churrasqueira. Não é na cobertura, churrasqueira coletiva ou de alguém que mora. Mas nos apartamentos, em cada apartamento. Mas calma, numa churrasqueira você pode fazer legumes também. Sim, mas o gaúcho não é. A Eu churrasqueira sei, não é para mas isso. vamos convidar os gaúchos a fazerem isso, porque é muito melhor. Você não precisa jogar fora. Né? Não, você pode fazer os vegetais. E fica uma delícia, verdura. Geraldo, fala o que você comentou aqui em off. Então, lá meu pai comia churrasco quarta e domingo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca tinha falado, assim, eu acho que os acompanhamentos do churrasco também eram muito importantes. As pessoas, uma caipirinha, eu acho que tinha umas coisas... Pode continuar tudo isso. Era isso. um momento social, assim, na verdade. Toda quarta Um almoço. Eu não sei fazer, mas eu sei comer churrasco. E realmente é uma carne cortada diferente, é uma coisa muito interessante. Assim. Mas não como churrasco há muitos anos. Ainda bem. E aí é o seguinte, continuem com isso, né? A questão chamando do a encontro. Família, os amigos, mas o que é servido que pode ser diferente. E o Instituto Nacional do Câncer, né? Inclusive, uma vez eu até ouvi na televisão, não sei se era uma diretora, uma gerente, estava sendo entrevistada, e eu achei muito legal porque o entrevistador conhecia esse relatório da Organização Mundial de Saúde e perguntou a ela se isso tinha sido traduzido para o português, se estava. Ela falou, sim, claro, isso está em todos os folhetos e... o que a gente dá para as pessoas que vêm aqui, com toda certeza. Você vê como é que é uma coisa, mas o público em geral, talvez, que não vá no INCA, nunca viu isso. Então isso é muito importante de ser dito. Você não faz apologia a você comer o animal, mas você diz que há diferença entre você criar um animal que você vai mesmo comê-lo depois, mas criá-lo de uma forma mais livre e você criá-lo de forma industrial, né? A gente vê uma grande diferença entre frango que é criado ciscando milho na roça e o frango de uma granja que são... Como é que é a criação daqueles frangos de vamos falar sobre isso também, que é muito importante. É o chamado sistema criatório intensivo. Então, por exemplo, os ovos que a maioria das pessoas compra... Isso, que agora está R$ 8,30 ovos. Como é que tem isso? Aqueles ovos estão cheios de antibióticos, porque aquelas galinhas vivem em prateleiras, prateleiras fechadas em gaiolinhas, muitas aves ali, o bico delas é cortado, porque senão, por estresse, elas começam a se bicar uma a outra. É igual gente. Nós três estamos aqui nesse estúdio, imagina se fecha aquilo ali e a gente fica para sempre aqui dentro. Não seremos mais amigos daqui a pouco, né? Enfim, isso aí é natural, o estresse. E aqueles animais, aquelas aves, recebem antibiótico preventivamente. Quando você come... Se der uma praga ali, mata tudo. Não, nem esperam isso, nem esperam, não precisa nem ser praga, qualquer coisa. Mas, enfim, quando você vai, se você ainda não se tornou vegano, você quer ser vegetariano, coisa e tal, mas compre ovos de galinhas que podem passear, podem ciscar, esse é o comportamento natural delas. E tem isso, você pode ver Label Rouge, o corim, aquele com K, e está escrito ali que são de galinhas criadas com bem-estar,
Enfim, você pode ir aos poucos. Galinhas soltas, que ciscam, que não ficam dentro de gaiolas. E essas galinhas de gaiola, de granja, como é que você chamou? Cultivo? Sistema criatório intensivo. E as luzes ficam acesas O tempo 24 horas todo. por dia, né? Sim. Elas não dormem. Não, é porque é só para botar ovo, né? Então, tá, mas aí o ovo de galinhas criadas soltas é mais caro. Pelo amor de Deus, quantos reais mais caro? E você vai economizar isso na sua saúde, no que você gasta num médico, no que você deixa de trabalhar porque você está doente. Então, se você come o tempo todo animais que vêm desses, outra coisa que a gente também trabalha muito contra, porque o fórum é muito pragmático. Na verdade, gostaríamos que as pessoas parassem de comer qualquer produto vindo de animais, mas a gente vai aos poucos. Então, trabalhamos contra gaiolas em bateria, que são essas gaiolas em que as galinhas ficam. E celas de gestação de suínos. Alguém já ouviu falar isso? Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido, claro. Você acha que os produtores veiculam o que é isso? Não. Enfim, se você vai numa granja de suínos, porque granja também pode ser de suínos, você vê as porcas em gaiolas, mas é gaiola mesmo, não dá nem para elas virarem, elas são enormes, elas só podem deitar ou estar nas quatro patas. E aí elas ficam 4 meses lá gestando, por isso que é cela de gestação. Que ótimo, vão sair para parir. Sim, elas saem para parir, mas vão para uma outra gaiola de parição. Aí elas parem. Um pouco maior. Não muito. E aí elas amamentam os filhotinhos, que são vários, né? Porque a gente sabe que de porcos tem mais filhotes. Elas amamentam um pouquinho. Só rapidamente. Aí elas são inseminadas artificialmente, voltam para a cela de gestação, onde vão passar mais 4 meses. Isso é a vida delas. A vida delas é isso. E, obviamente, elas tomam também antibióticos, vacinas de tudo que é tipo. E aí a pessoa que come aquela carne... Hormônio agora não precisa mais, porque são geneticamente manipulados para ficarem grandes, gordas, rapidamente. Mas você vê o que você está comendo ali. Né? Então, se a gente pensar do ponto de vista da saúde humana, é uma coisa terrível. Não estamos nem falando da solidariedade nossa com por enquanto, que nós vamos falar no segundo bloco do programa. Ótimo. Uma outra lembrança que me fizeram é que no Nordeste, talvez no Norte também, um dos meios de transporte mais comuns era o jegue. E aí, com o surgimento de consórcio, o barateamento do valor das motocicletas, as pessoas passaram a abandonar os jegues e passaram para as motos. Mas largaram mesmo os jegues ao Sim. Deus dará na rua e nas estradas. E isso é real mesmo. Essa mudança de jegue para moto. Posso explicar agora ou vai ter Não, deixa tá para ótimo. depois a gente vai falar da sem já ciência. há várias décadas que os jumentos são abandonados em todo o Nordeste. Mas isso assim, eles abandonam, deixam eles ir embora, justamente exatamente o que você falou, né? O meio de transporte, porque antes os jegues eram usados para quê? Como meio de transporte ou tração. Hoje em dia tem mais outras coisas. E aí, esses animais, por exemplo, no Ceará, o Detran recolhe esses animais, porque isso pode, imagina numa rodovia, pode ter um acidente seríssimo, coisa e tal. Eles têm uma fazenda lá que tem mais de 1000 jegues. Mas imagina como é que eles cuidam desses jegues. É uma coisa horrível. Por isso que o Fórum também está trabalhando lá. Tem uma ONG britânica. O Detran pegou os jegues e levou para Sim, claro, porque é um perigo aquilo, um perigo mesmo. Tem uma ONG britânica chamada o Santuário
de jumentos, né? Santuário de jumentos, Donkey Sanctuary, que também está trabalhando em vários continentes, no continente asiático, no continente africano, e começou a trabalhar desde o ano passado aqui no Brasil também. Como é que chama essa ONG? THE, Donkey. Eu vou botar aqui. T de tatu. THE. Depois Donkey, que é jumento, DONKEY, Sanctuary, SANCTUARY. Donkey Sanctuary. Com C antes do T de tatu, né? Sanctuary. Deixa eu ver se entra aqui na Vê aí. The Donkey Sanctuary. Eu vou botar esse endereço aqui na nossa entrevista aqui no comentário, quem estiver nos vendo pelo Facebook. E o fórum... Já estou colocando no meu Facebook. Inclusive, acho que o pessoal daqui talvez também não saiba, o único estado em que jumentos são abatidos é o estado da Bahia. Abatidos em que sentido? Mortos. Mas mortos porque eles não têm mais utilização? Para exportar a carne. Não, tanto faz. Para exportar a carne. Mas aí, e quem é que está atrás disso? Chineses. Aí você vai perguntar, chineses? Eles gostam então da carne de jumentos? Não. A carne de jumento, imagina um jumento. O jumento é um animal pequeno, sei lá, deveria ser um quarto de um boi, né? Assim, bem menor. E então não tem nem tanta carne. Geralmente são catados. Os chineses compram por 30, 40 reais ou pegam nas rodovias de graça. Sim, mas então qual é? Qual é o ponto econômico aí? É porque existe uma substância debaixo do couro do jumento chamado egiao. E a tradicional medicina chinesa usa essa substância em vários remédios, principalmente em qual? Para que você tenha uma vida sexual mais ativa. No Viagra? Não, Viagra não é chinês. Mas um remédio como se fosse o Viagra? Como se fosse, assim, tem até um nome isso especial, quando é remédio que para pessoa... Imagina, como se não tivesse chineses bastante na vida. Desculpe, mas é porque a cultura chinesa faz com que coma-se tudo que se move. Então, e a tradicional medicina chinesa, me desculpe quem trabalha com isso, mas olha, barbatana de tubarão, chifre de rinoceronte. Então, fica pegando partes de animais e depois joga tudo fora, o resto, porque não importa. Você imagina, eu já vi várias fotos na África do chifre do rinoceronte, está cortado e o corpo dele jogado lá, porque ninguém quer. Só queria um chifre. Gente, isso é de uma coisa terrível. E aquelas imagens que a gente vê também no Japão, se não me engano, da caça de baleia? Isso. Pois é, você veja só, os japoneses ainda caçam baleia. E eles dizem que é para estudo científico. Ora, estudo científico, já se sabe muito sobre baleias. E hoje em dia, para fazer estudos científicos, não se precisa capturar animais. Ao contrário, você vai até onde eles estão e filma, grava a vocalização. Eles não falam, mas vocalizam, enfim. Mas você enfia um arpão na baleia para estudar cientificamente a baleia? É para consumir, é para o consumo. Eles dizem que é também para estudar. Imagina, é uma coisa terrível. Vamos fazer o seguinte, nós vamos no próximo bloco nós vamos falar sobre o título do programa, porque nós temos por hábito pedir ao convidado para dar o título. Tá. E o título do programa que você sugeriu foi Sem Ciência e Bem-Estar Animal.
E aí, quando você me falou por telefone, eu achei que você estava falando ciência e bem-estar animal. Eu falei, não, é sem ciência. Sem ciência não vai ter ciência. Não, sem ciência é uma palavra só. Eu não conhecia essa palavra. É muito importante. Você vai falar sobre ela. Geraldo vai botar 2 musiquinhas sobre cigarro, sobre tabagismo, que é o foco da nossa ONG. E daqui a 2, vamos tomar um copinho d'água. Daqui a 2 musiquinhas a gente volta. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade, fumar pra quê? Mais tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana,
a onda que chega ao seu coração. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem fala é Alexandre Milagres e a nossa entrevistada Elizabeth MacGregor, que é da direção do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Eu estou aqui com um panfleto que ela me trouxe e uma das imagens que aparece na abertura do panfleto é tortura não é cultura. Aquilo que a gente estava conversando sobre vaquejadas e rodeios, tem também gaiolas em bateria. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, gaiolas em bateria, que é aquele
onde ficam as frangas e as galinhas para poedeiras, e elas ficam ali presas, enfim. E a luta do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal é por um mundo livre de exploração animal. Se apresentam como somos a maior rede de organizações de proteção e defesa dos animais do Brasil, e aí sensibiliza as pessoas para que conheçam as atividades do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Quem estiver nos ouvindo, puder escrever isso, coloca aí, depois bota no Google, entra no Facebook, tem site, tem Passa também o nosso Face para o pessoal entrar. O Face é Fórum Animal, né? No Facebook é só escrever Fórum Animal. No Instagram também é fórum.animal. No Twitter é Fórum Animal. E no site é www.forumanimal.org. Então vamos lá, tem no Face, tem no Instagram, tem no Twitter, não vi aqui, Geraldo, no YouTube eu não vi. Depois a gente vê, mas eu vou tentar botar isso aqui também nos comentários aqui da nossa página do Facebook. Quem estiver acompanhando a doutora Elizabeth MacGregor, ela está também, já colocamos o programa circulando no Facebook dela. Agora, voltando ao que eu disse no final do primeiro bloco, a gente tem pedido aos convidados que deem o nome do programa, né? O programa é Viva a Voz Saúde, mas o episódio de hoje chama-se Sem Ciência e Bem-Estar Animal. Essa palavra que eu confessei aqui, que eu desconhecia completamente. Você conhecia, Geraldo, sem ciência? O que é sem ciência? Então, eu vou começar um pouco atrás. Eu acho que é sempre bom a gente fazer esse histórico. Eu acho que todos nós, principalmente nós que somos mais, com uma idade maior e mais experientes, gostei disso. Nós aprendemos na escola que animais são seres irracionais. Isso. A divisão era essa, animal racional e animal irracional. Nós, os seres humanos, somos racionais e todos os outros animais são irracionais. Hoje, se você fizer uma pesquisa, não está escrito mais isso nos livros didáticos. Beleza, está escrito o quê? Nada. Nada. Animais não são seres irracionais. Quando eu pergunto às pessoas, nossa, você acha que seu cão pensa? Aí as pessoas raciocinam, elas têm medo dessa palavra raciocínio. Por quê? Os professores hoje em dia não aprendem, né? O pessoal mais novo hoje não aprende assim. Animais são seres irracionais. Não estão, essa frase não está nos livros, mas eles continuam aprendendo, porque seus professores aprenderam isso. E quando você pergunta se um animal é racional, não é. Sim, eles têm capacidade cognitiva, isto é, eles têm consciência de si próprios e do ambiente em que estão. Deixa eu te interromper rapidamente, voltando a uma coisa que você disse lá no início, que é bom te marcar. Isso aqui não é a sua opinião. Não, é o que a ciência nos diz. Isso. Também é minha opinião, sim, mas eu estou trazendo... Tá apoiada... Sim, com toda certeza, porque eu jamais repetiria se não fosse o que a ciência nos diz, né? E animais são seres sencientes, porque eles têm consciência de si próprios e do que eles estão passando, eles têm emoções, eles têm sentimentos. Então, quando eu pergunto para uma pessoa ou para um grupo, às vezes eu tenho assim 200 professores no meu curso. Você acha que o seu cão tem sentimento? Claro, quase todo mundo levanta a mão. Ótimo. Então me explica aí. Quando eu chego em casa, o meu cão abana o rabo, ele chora quando eu não estou lá. Cada um dá um exemplo. Tem uma amiga, a jornalista, Helenice Bottari, que ela disse que não ia fazer pergunta ao vivo, mas pediu para eu fazer a pergunta. Aliás, ela disse que o marido, Ronaldo Braga, ia ligar, mas não ligou até agora. Queria saber se quando ela sai, viaja e deixa o gato sozinho, se o gato sofre com aquilo, se é uma coisa... Olha, nenhum animal gosta de viver sozinho.
Obviamente Sozinha não que eu digo é... sem elas, né? Mas eu digo, pelo visto, ela tem um gato só. Eu acho que ela deveria ter pelo menos 2. É difícil introduzir um agora, já que o dela é adulto. É difícil, mas eu acho que ela pode ir tentando. De repente leva um que é mais novinho, enfim. Depois eu posso até falar diretamente com ela para dar esse exemplo. E ela disse que queria uma consulta particular. Falei, mas ela é geógrafa, ela não é veterinária. Não, mas não agora tem você está se problema. oferecendo. Eu me ofereço, sim. Mas, enfim, então, quando eu pergunto às pessoas, o seu cão tem sentimentos? Claro, lógico, eu convivo com ele, eu sei. E olha a palavra, convivo com ele. Eu sei, eu vejo que ele tem. Ele tem medo? Tem medo. Ele tem prazer? Tem prazer. Ele tem amor? Tem amor. Ele fica estressado? Lógico que meu cão fica estressado, dependendo do que acontece com ele. Beleza. E quando a gente fala sobre os outros animais? Eles são diferentes? Não. O sistema nervoso central de todos os vertebrados tem o mesmo modelo. Obviamente, nós, Homo sapiens, nós seres humanos, temos um raciocínio muito mais complexo. Mas não quer dizer que os animais que têm um raciocínio mais simples não raciocinam. Não raciocinem, não tenham capacidade cognitiva. Claro que eles têm. E se você vê, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Eu sei disso, o que eu faço? Você veja na Europa, já há várias décadas, juridicamente, os animais são classificados como seres sencientes. Ah, e no Brasil, não? Não. O que é um animal, juridicamente? É um bem. É uma propriedade das pessoas, um ser que anda. É isso daí, na verdade é isso. E aí a gente está também com projetos de lei no Congresso para, aqui no Brasil, também os animais serem classificados como seres sencientes. Logicamente, estamos enfrentando um problema terrível com diversos ruralistas que estão no Congresso Nacional, mas isso quer dizer que de um momento para outro não vai se poder consumir os animais? O que você acha que ameaça os ruralistas, a posição de vocês e a defesa de vocês no Congresso? Então, que aspectos vocês estariam ameaçando eles? Não querem que o público em geral saiba como esses animais são criados. Não é só porque eles vão para o abate. Pior ainda do que abate é o modo como eles vivem. Então, por exemplo, se você mostrar aqui gaiolas em bateria aí no vídeo de alguma forma, né, é uma coisa horrorosa. Se você mostrar uma cela de gestação de suíno aqui, como que eles vivem, é uma coisa horrorosa. E aí vai. E é sempre assim. Os animais são considerados objetos. Olha um rodeio, olha uma vaquejada, olha um zoológico. Então, o que se quer? Um aquário, né, que você nem sabe se são os mesmos animais ou não, né? Enfim. Então, o que se quer? Que os animais não humanos continuem sendo considerados objetos, seres que não têm a menor consciência de si próprios, que não ficam estressados, que não têm medo, que não têm amor, que não têm prazer, para que sejam... Bom, vou voltar àquela questão do escravagismo. Um escravagista naquela época dizia o quê? Porque o ser humano, tudo que o ser humano faz, ele explica. Então, ele dizia, naquela época, os ruralistas diziam o quê? Que as pessoas de etnia, não tem raça, está errado falar raça para ser humano. É uma espécie só, Homo sapiens. As pessoas que eu digo agora, etnia negra, não eram pessoas, eram sub-raça, sub-gente. E eles querem que animais não humanos continuem sendo enxergados como objetos. E é mais difícil ainda você levar esse conhecimento, porque eles não falam, mas eles vocalizam.
Né? Aí voltando àquilo. Não, meu cão só falta falar. Por quê? Quando o seu cão late, vamos dizer que ele esteja num outro quarto. Você está na sala e ele está no quarto. Quando ele late, você não sabe o que é? Se ele está reclamando que ele quer sair, ou se ele viu algo e ele está alertando você. Sim, dá para perceber. E dá para perceber. Então ele vocaliza, todos os animais vocalizam. E agora que o ser humano está descobrindo outros animais também. Por exemplo, golfinhos são considerados animais muito inteligentes. Mas antigamente, quando se gravava o som dos golfinhos debaixo d'água, quase não se podia perceber a diferença. Por quê? Os golfinhos agora estão mais inteligentes? Vocalizam diferentemente? Não. Nós é que temos aparelhos que são mais precisos. Então, hoje em dia, vê-se, inclusive, golfinhos sempre andam em bando. Nunca andam solitariamente. Então, eles já descobriram, por exemplo, que cada um do grupo, quando o grupo se refere àquele indivíduo, tem um som diferente. Provavelmente é o que nós chamaríamos de nome, né? Porque eles têm que se comunicar. Eles fazem para pescar os peixes, para pegar os peixes. Pescar não, mas para pegar os peixes. Eles têm estratégias, né, comuns, etc. e tal. Então, é isso daí. Tudo e a gente isso... vê também que aquelas revoadas de fim de tarde, às vezes eu estou na janela e vejo vindo, né, da direção da praia ou indo para a direção da praia, a gente percebe que tem uma estratégia de voo ali tem para um líder enfrentar ali. o vento. E tudo. Enfim, isso daí é muito importante. Então, tudo isso que a gente, eu digo a gente, porque o ser humano, de uma forma geral, deixava de lado, agora, inclusive com... esse avanço tecnológico, a gente não pode mais dizer que não sabe. E hoje em dia, com o Google, com o WhatsApp, você vê isso toda hora. A gente recebe, às vezes, até como se fosse uma coisa engraçada, mas quando você vê esses videozinhos sobre animais, são animais mostrando que são seres sencientes. E a gente, voltando à questão da legislação, a gente tem hoje uma série de leis sobre maus tratos, né? Sim. Por exemplo, abandono de... Mas você veja só, compreende o quê? Cães e gatos. É verdade. E o maltrato de um cavalo que puxa uma carroça, de um carroceiro. É uma a gente está avançando, terrível. por exemplo, eu tenho ido a Paquetá por causa da minha... Paquetá já não tem mais. Paquetá já é o carro elétrico. Petrópolis nós conseguimos também. Isso foi fruto do trabalho de vocês? Sim, e junto com a OAB, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, das ONGs locais e também a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem estiver nos ouvindo ou vendo e não seja do Rio de Janeiro, que não conheça, Paquetá é uma espécie de um bairro do Rio de Janeiro, mas ilha. É quase como se fosse uma cidade, né? Porque é uma ilha. Para chegar lá, a gente sai do centro do Rio de barca, é uma barca pública, e vamos para lá e leva mais ou menos uns 40 minutos a 50 minutos o trajeto. E lá antes, para você dar a volta na ilha, é uma ilha turística, a gente ia numa charrete que era puxada por cavalo. Então, era uma tradição da ilha, né? Todas as crianças do Rio, na infância, foram a Paquetá. E agora a gente faz esse mesmo trajeto com carros elétricos. Sim. São agora você veja, elétricos. Exatamente. Você falou a palavra tradição. Tradição está aí para ser removida. Porque se é antiética, se é agressiva, o que a gente quer? Na verdade, a gente quer uma sociedade mais compassiva, mais respeitosa, né? Que respeite o meio ambiente, animais humanos e animais não humanos. Então você vai trabalhando, você tem que trabalhar em todas essas questões. Quando você tem gente que chama isso de mimimi. Por quê? Porque, na verdade, deve ter algum interesse aí que acha que isso não é importante. Isso é coisa de comunista. Agora, vai você bater nessa pessoa, aí ele vai fazer um mimimi para ele próprio. Enfim, então o que a gente quer é mudar a sociedade para que todos sejam respeitados, todos. E é uma mudança para melhor, né? A impressão que dá é que
essas mudanças que a gente tem pleiteado, que a gente tem tentado mudar a lei, e são mudanças para melhor, né? O ser humano fica melhor, o diverso. Mas aí eu queria falar que antes que a gente termine, porque eu estou vendo que o programa está chegando ao final. Tá, mas como é que a gente vai não ser um achismo? Ah, Elizabeth acha isso, mas eu não acho isso. Existe uma ciência chamada bem-estar animal. Na década de 70... mais ou menos, ela foi formatizada, né? A ciência do bem-estar animal. Então, hoje você tem o que é chamado de 5 liberdades que, para você, por exemplo, eu posso ir na sua casa e ver como é que o seu cão é criado. Ou eu posso ir num rodeio e ver como os animais estão. Eu posso ir numa fazenda, eu posso ir num zoológico, posso ir num aquário. E eu tenho as 5 liberdades. Em vez de dizer o que um animal precisa... essa ciência fala o que o animal tem que estar livre de. Então não é achismo. Você vai e mede, obviamente, se a pessoa não é bióloga nem é veterinária, vai fazer de uma forma um pouco mais mais superficial. O ideal é você chamar um veterinário ou um biólogo, mas você pode fazer isso. Então vamos lá. Isso é muito importante as pessoas saberem. Todos os vertebrados são seres sencientes, o sistema nervoso central é o mesmo, não confundir complexidade de pensamento com ser racional ou não. E, mais importante de tudo, como é que eu posso verificar se um animal está bem? Um animal ou um grupo de animais, né, está bem. Então vamos ver. Um animal para estar bem. As 5 liberdades. Parece até coisa de Walt Disney, coisa e tal. Mas é assim, 5 liberdades. Para um animal estar bem, ele tem que estar livre de... 1, livre de fome e de sede. Acho que ninguém vai dizer não para isso. Isso é óbvio. 2, livre de medo e estresse. Aí já começa, animal não fica estressado. Antigamente se dizia até que nem pessoas ficavam estressadas. Isso é coisa de gente rica que não tem o que fazer. Imagina, hoje em dia não. Inclusive, é até algo que é tratado nos hospitais, estresse. 3, livre de desconforto. Mas para que livre de desconforto? Olha, a gente falou, por exemplo... animais, aves poedeiras em gaiolas em bateria. Eles têm conforto ali? De jeito nenhum. Não consegue dormir? Nada. Não exatamente, nem dorme. 4, livre para expressar seu comportamento natural. Então, por exemplo, eu sempre pergunto assim, você tem animais, cães e gatos em casa? Tem. As pessoas que têm sabem até melhor isso. Cães e gatos são iguais? Não, tem coisas que ambos gostam, coisas que ambos odeiam, mas muita coisa em que são completamente diferentes. Se você vai num zoológico, você vê, nessa gaiola aqui estão os primatas, nessa gaiola estão os felinos, nessa gaiola estão elefantes. Vem cá, mas é assim que eles vivem na natureza? Não, não é assim. Então como é que você vai colocá-los em um lugar... aquela sua amiga que tem um gato sozinho. O gato vive sozinho? Não, ele pode não viver tão perto como um golfinho, mas ele também precisa de seres da sua própria espécie, né? Então você tem as 5 liberdades. E aí você, com isso, você pode sim ter uma avaliação muito melhor de como um ou um grupo de animais. Mas acho que é por isso que a bancada ruralista deve odiar vocês, né? Com certeza. Aliás, odeiam qualquer ONG, né? Que faça alguma coisa. Ela não é só a bancada ruralista que odeia a ONG, não. Né? A gente sabe. Tem mais gente mais acima que odeia também. E vocês... Você disse que vai agora a Belo Horizonte fazer vai dar uma aula para 120 professores. Sim. É de escola do ensino fundamental? E isso é uma prática que você está vendo que o interesse das pessoas está aumentando? Com certeza. Felizmente. Né? Olha, você veja, o curso se chama, eu até digo aqui, os ouvintes que quiserem
que eu vá... Olha aí, gente, olha a oferta, hein? É gratuito, o material didático que a gente distribui também é gratuito, e eu já levei, o curso se chama Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal, até para já do título a gente ter essa visão holística, não compartimentar. Então, antes que a gente mude de tema, você fez uma oferta. Sim. E se a pessoa, por exemplo, tem um colégio e gostaria que você fosse lá, como é que a pessoa pode entrar em contato contigo? Para dar aula para professores. Isso. Porque os professores é que sabem lidar melhor com seus alunos. Depois a gente pode conversar sobre isso também, mas Maravilha. que eu tenho trabalhado muito na questão do protagonismo juvenil. Tá. Então eu acho que essa história de o professor é que sabe, às vezes, entendeu? Já Nem tem, sempre, na né? minha área de tabaco nos Estados Unidos, está um movimento fantástico, chamado mesmo de Olha. protagonismo juvenil. Quem está dando Maravilha. aula para os meninos sobre cigarro são meninos um pouquinho mais velhos, mas enfim. Se alguém quiser contratar, não digo, mas convidar você, como é que pode entrar em contato? Então, olha só, eu já levei esse curso a 100 municípios, um pouco mais de 100 municípios em 16 estados brasileiros. Sim. Normalmente eu dou aula para professores, mas aqui no Rio de Janeiro, como eu moro aqui, se me chamarem para ir numa escola, eu vou. Sim. Porque eu pego meu carro e vou, Sim, então é mais fácil. mais fácil. Né? E mais Então, barato. Com toda certeza, mas se for para Amazonas, o fórum paga minha passagem, eu vou. E aí, para entrar em contato, pode mandar um e-mail, de informação, info, Sim, eu acho que arroba, tem aqui no panfleto. tem aí, info, arroba, forumanimal.org. É fácil, gente. Essa é fácil. Info arroba, Fórum Animal tudo junto, .org. E aí direcionam para mim. Ah, por favor, eu gostaria de falar com a Elizabeth. Direcionam para Então mim. bota os cuidados de Elizabeth. MacGregor já fica mais difícil. Fica mais Elizabeth difícil. só O tem meu uma. tem MacGregor, arroba forumanimal.org, mas é mais complicado. Então é melhor info. Info arroba forumanimal.org e você está disponível. Por isso que eu adoro ativista, o Geraldo. Só ativista faz um negócio desse. Hein? É verdade. Me chamar para Manaus eu vou, se for para o Ceará eu vou, se for aqui no Rio eu vou, pego meu carro eu vou, de graça. Daqui a algumas semanas eu vou para Belo Horizonte, depois daqui a 2 meses eu vou para o Maranhão, dar aula em vários municípios do interior do Maranhão, enfim. E aí como é que você é recebida levando essas coisas, às vezes, numa região que explora a pecuária? Como é Olha, eu não vou nas fazendas, né? Eu não converso com os ruralistas, mas os professores me recebem super bem. Agentes ambientais, agentes de zoonoses, né, agentes de saúde, protetores locais. Eu sou muito, muito, muito bem recebida. Vereadores, às vezes são vereadores que me convidam. E eu dou até aula na própria Câmara Municipal. E você tem monitorado se isso tem mudado o comportamento? Olha, tem mudado sim. Porque as pessoas do local continuam falando sobre isso, continuam monitorando. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora de alguns municípios lá em Maranhão, eu vou pela 2ª vez lá, então me chamam de volta. Vou até dar um exemplo aqui no Rio. Uns 2 anos atrás, eu dei uma aula para 35 professores na Secretaria Municipal de Educação, um de cada escola. Eram 3 horas. E me deram 3 horas para dar o curso. Eles gostaram tanto que me chamaram de volta para esses mesmos 35, cada um de uma escola. Então, 35 escolas ficaram com essa. A gente tem cartazes, a gente tem agenda do professor, então é bem legal. E ficamos à disposição. Quaisquer dúvidas, estamos aqui à disposição. E esse material no site... Quem quiser conhecer o material que vocês produzem, esse site que eu li, vou voltar a ler agora, www.forumanimal.org. Nesse site você tem esse material todo que você está me mostrando aqui? Não, a gente dá para quem participa do curso. Não, mas no site existem essas imagens, essas coisas? Não. A gente só fala para que serve isso, onde é que a gente já foi. São 16 estados.
aos quais eu já levei esse curso para mais de 100 municípios. E você já deu também palestras para crianças, para adolescentes? Não. Olha, não tem sido a... não é o nosso público-alvo. Porque, olha, os professores é o seguinte, até adolescentes prestam muita atenção ao que os professores falam. Sim. Pode até criticar, mas prestam atenção. Sim. Isso é muito importante. Claro, porque eles também têm a didática, conhecem os meninos. Exatamente, sabem qual é o timing, como é que devem fazer. Então a gente não invade essa questão de dentro das salas de aula. Entendi. E às vezes, se a gente é convidado, que lindo, foi na sala de aula, falou um pouco, foi embora. Mas espera aí, se o professor não está... E às vezes o professor, a gente sabe que o professor está super atolado, etc. e tal. Mas às vezes são minutos. Tipo assim, ontem teve um programa na rádio que falou, ou na televisão que falou sobre animais. Aí ele faz um comentário de 1 minuto. Imagina se toda semana ele fizer um comentário de 1 minuto. Exatamente, falou e disse, plantando a semente. Existe um movimento contrário que a gente vê no tabaco. No tabaco a gente conseguiu bloquear propaganda, né? Não existe a comunicação das empresas com a população mais. Mas quando a gente sai daqui, eu me lembro que um dia eu saí daqui do programa, nós tínhamos feito um programa sobre obesidade, alguma coisa assim. Quando eu saí, tinha um cartaz desses móveis que ficam nas calçadas, que era um hambúrguer de 4 andares. Quer dizer, a gente... Você sabe que agora tem hambúrguer vegetal? Tem hambúrguer vegetal. Nunca comi, mas já sei que tem. Mas eu nunca vi em lojas para vender. No Burger King, você pode ir no Burger King, tem McDonald's, tem... Olha, o McDonald's já está assumindo hambúrguer vegetal? Tem. Com plástico ou sem plástico? Sem plástico, eu acho. Eu não entro nesses locais. Eu como minhas frutas, meus cereais, meus vegetais, minhas verduras. Eu fico em dúvida. Estou muito bem de saúde. Eu tenho uma filha linda de 18 anos, que é vegetariana também. Então você veja. Paulo é vegetariano também? O Paulo, ele reduziu muito, meu marido. Paulo é meu marido, reduziu muito o consumo de carne. Então, vamos fazer um resumo aqui do que nós conversamos. A gente fez um programa diferente hoje. Falamos, agora eu já aprendi, falando sobre animais não humanos. Aprendi, tá vendo? Muito bem. Se cair na prova, pré-teste, pós-teste, eu já saberia aqui. Animais não humanos. E aí nós falamos de uma questão que envolve cultura, mas envolve também, como está aqui no panfleto de vocês, envolve educação. Né? Sim, educação talvez, é muito importante. Muitas desses mistérios que a gente trata isso de uma forma distante por desconhecer, né? Exatamente. Na verdade, aquilo ali não é um boi, aquilo ali é um pedaço de... É um ser vivo. Mas na hora que a gente está comendo, é um pedaço de um... né? Com certeza. A gente não liga uma coisa. Como dizia o Nelson Mandela, que também eu tenho uma admiração profunda por ele. Eu também. Com a educação você muda o mundo. É a arma mais poderosa que você tem. É educação. Exatamente. E é engraçado falar, você falou em educação e deu o nome do programa de Sem Ciência. Quando eu vi Sem Ciência pela primeira vez, eu pensei no governo Bolsonaro. Uma coisa engraçada, né? Como é que a gente faz essas... Sem a ciência. Não, é sem ciência. Sem ciência mesmo e bem-estar animal. Resumindo, você diz que bem-estar animal, desde a década de 70... Foi criado em 70. É considerado uma... É uma ciência. E é matéria das faculdades de medicina veterinária. Então não é uma coisa assim, a da esquina, não. Isso daí é hiper. Sem ciência. Bem-estar animal. Os animais pensam, sentem, têm desejos, têm medos, têm inseguranças. Ficam estressados. É porque a gente também tem essa coisa do pet, né? O pet, a gente tem um carinho todo especial pelo pet. E os outros? E os outros animais? Deixa na rua. Né? E essa história Por que as pessoas não sabem que um porco é mais inteligente do que um cão? Convivência. Quem é que convive com um porco? Não é? Então, quem é que convive com um golfinho? Mas você pode ler. Você pode ler tudo. Se você colocar Sem Ciência Animal no Google, você vai ser quase,
vai ter muitos artigos, relatórios Sem sobre ciência isso, sem ciência animal. Eu botei aqui no Google. Vai aparecer muita coisa. Tem o Wikipedia fez uma definição de ciência que eu vou ler aqui, que ainda dá tempo. Ciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. A palavra ciência é muitas vezes confundida com sapiência, que pode significar consciência, mais conhecimento ou percepção. Então é aquela coisa de imaginar que aquela granja cheia de milhares de galinhas, uma do lado da outra com a luz acesa. São seres sencientes eles que estão ali sofrendo. Eles estão sentindo que aquilo ali é um ambiente terrível. Horrivelmente. É isso aí. E o ser humano aquela carne deve absorver ou aquela carne ou aquele ovo está ingerindo os antibióticos e toda aquela adrenalina, enfim. É terrível mesmo. Você vai encerrar o programa. Você deu o nome do programa, agora você tem 1 minuto para encerrar. O que você quer dizer para os ouvintes? Olha, eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer muitíssimo essa oportunidade, é muito importante. E aos ouvintes, eu agradeço muitíssimo vocês estarem ouvindo, e quaisquer dúvidas, entram em contato com a gente. Então, como eu já falei, eu sou geógrafa, mas nós temos 4 veterinários que trabalham com a gente. Então, mesmo que sejam respostas que eu eventualmente possa não responder imediatamente, eu passo para a nossa equipe, que é fabulosa. Para mim é um grande prazer trabalhar com todos da equipe. Então, se quiserem mandar o e-mail, muitíssimo. info@forumanimal.org. Geraldo, muito obrigado. Muito obrigada, Geraldo. Geraldo, eu quero que ele toque violão no final do programa, mas ele ainda não está aceitando isso. Puxa. Ouvintes, bom final de semana. Carnaval está chegando, mas semana que vem a gente ainda está aí no sábado de carnaval mesmo. Um grande abraço, obrigado, Maravilha, Beto. grande abraço a todos. Tchau, tchau.